Oi, o meu grupo vai falar sobre o governo de Juscelino Kubitschek e é composto por mim, Ruth Nicole, pela Anne Paola e pela Chayenne. O governo de JK, Juscelino Kubitschek, estendeu-se de 1956 a 1961 e teve como grande marca o desenvolvimentismo. Juscelino Kubitschek investiu maciçamente no desenvolvimento de estrada, na indústria e, sobretudo, na indústria pesada. JK assumiu a presidência no dia 31 de janeiro de 1956 e no ano anterior à sua posse, em 1955, grupos conservadores ligados à União Democrática Nacional tentaram impedir as eleições e impedir a posse dele, JK. Essa crise política acabou levando o ministro da Guerra do Brasil, o Marechal Henrique Teixeira Lott, a intervir na situação a partir de um contragolpe. No dia 11 de novembro de 1955, ele ficou à frente de um contragolpe que tirou o atual presidente do poder e colocou no poder Nereu Ramos. Com isso, ele acabou deixando que a posse de JK adiando para o ano seguinte, 1956. Então, agora nós vamos falar sobre um dos símbolos do mandato de Juscelino Kubitschek, que foi a construção da cidade de Brasília. Até hoje é um símbolo da visão de desenvolvimento e progresso de Juscelino Kubitschek. Tal feito já estava escrito nas constituições brasileiras há muito tempo, desde 1889. Juscelino leu e quis dar adiante. A construção de Brasília era vista por JK como uma forma de integração econômica do interior do país e também como uma forma de reforçar o nacionalismo, o patriotismo. A obra foi realizada em um tempo assim muito curto e também gastou muito dinheiro, uma quantidade gigantesca de dinheiro, porque assim, como ele queria que tudo fosse feito rápido, porque ele queria que terminasse a obra ainda no seu mandato, ele acabou gastando muito mais dinheiro para poder as coisas acontecerem rápido. E porque ele tinha a visão de que aquela obra tinha que ser terminada durante o mandato dele, senão nunca ia ser terminada. Eleição de 1955. A campanha de Juscelino Kubitschek foi marcada pela defesa da necessidade de se retomar uma política que desenvolve a economia e promove a industrialização do Brasil. Para lançar essa ideia, a candidatura de JK cunhou o slogan que marcou sua campanha, 50 anos em 5. A ideia do slogan era afirmar que durante os 5 anos do governo de JK, o Brasil avançaria seus índices econômicos de maneira considerável. Logo após a vitória de JK e Jango nas eleições de 1955, a UDN mobilizou-se novamente para impedir a posse dos candidatos a partir do argumento de que Kubitschek não havia conseguido a maioria absoluta dos votos, que era 51%, e por isso a vitória do político mineiro era ilegítima. O argumento do udenistas soava absurdo, porque pelas leis brasileiras da época não era necessário que um candidato possuísse maioria absoluta dos votos, mas maiorias simples. Toda essa situação levou à intervenção de Lott, mencionado no golpe preventivo de 1955. Logo no início de seu governo, Juscelino apresentou à nação o seu projeto para o desenvolvimento econômico do Brasil, o Plano de Metas. Esse projeto estipulou 31 metas para o desenvolvimento econômico e industrialização do Brasil. O Plano de Metas tinha como prioridade o investimento nas áreas de energia, transporte, indústria pesada e alimentação. Os altos investimentos no desenvolvimento econômico e industrial tiveram um resultado muito significativo. Os índices evidenciaram isso. Bom, vou falar um pouco sobre o que aconteceu com Juscelino após alguns anos na presidência. Em 1961, Juscelino entregou o poder para o presidente eleito, Jânio Quadros. Em 1962, ele foi eleito senador do estado de Goiás e logo em seguida, em 1964, ele foi indicado pela Convenção Nacional do PSD para disputar mais uma vez a presidência da República. Preparava-se então para dar início à campanha
quando eclodiu a Revolução de 31 de março. Em junho, Juscelino teve seu mandato cassado pelo governo militar e seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Após isso, ele viveu em Nova York e em Paris, e alguns anos depois voltou para o Brasil e começou a escrever suas memórias intituladas Em Meu Caminho para Brasília. Em 1975, Juscelino tornou-se semi-membro da Academia Mineira de Letras e, alguns anos depois, ele teve sua carreira encerrada em um acidente automobilístico quando viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro em 22 de agosto de 1976.